Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Networker e hoje um super tema muito importante para o seu dia a dia, um tema relacionado aí a toda empresa, claro, mas especialmente a área de RH, recursos humanos. Então você que é gestora de recursos humanos, que trata desse assunto, né, que envolve aí liderança, fique de olho, nos acompanhe que eu tenho certeza que você gostará. Você que está nos acompanhando de casa, da escola, do escritório, da faculdade, você que é aluno, é empreendedor, microempreendedor individual, empreendedor de empresa de porte, de microempresa, empresa de porte pequeno, médio, grande, não importa. Colaboradores das mais diversas áreas, esse tema é muito relevante para você. Liderança emocional. Hoje falaremos sobre esse tema tão importante. E já já eu falo com quem, tá? Já já vou fazer um pouquinho de suspense aqui no ar para gerar aí uma expectativa ainda maior. Vocês que nos acompanham aqui na grade da Croma TV, vocês sabem que as nossas pautas, os nossos temas, eles são sempre relacionados ao mercado, a negócios, a cases de sucesso, profissionais de destaque, ou mesmo temas referente a desenvolvimento profissional, reciclagem. E hoje o tema está sim relacionado a esse aspecto do desenvolvimento profissional. Muito importante. Temos aqui a especialista que dará aí uma aula, eu tenho certeza, já acompanhei aí palestras dela, workshops, vários eventos, e ela dará uma aula para nós todos. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez e pedir para você que nos acompanha para entrar lá no nosso canal do YouTube. Todos os conteúdos após a transmissão, eles são disponibilizados no YouTube da Croma TV. Lembrando a você que todo novo conteúdo, ele é transmitido às segundas-feiras aqui na grade da Croma, 9 horas, com reprises de terças aos sábados. Para você que eventualmente tenha perdido, não conseguiu acompanhar, não se preocupe, entra lá no canal do YouTube, que na segunda-feira da semana seguinte, esse conteúdo estará lá todo disponível para você utilizar da mesma forma. E caso você goste, claro, pedimos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Pessoal, também tem o app da Croma, então se você quer acompanhar os conteúdos, o podcast Networker, né? Toda a grade da Croma pelo app é muito fácil, é só entrar lá na lojinha do seu celular, dependendo da marca, coloca lá Croma TV, vai estar aparecendo aí no seu GC, baixa o aplicativo, quando você clicar na televisãozinha já vem ali na hora, muito simples, muito didático, para que você possa acompanhar de qualquer lugar. Às vezes você está no Uber, no 99, no app em geral, no transporte público, você pode sim, no caso, acompanhar a programação com fonezinho de ouvido para não atrapalhar quem está do lado também, né? A questão aí do bom senso, e você pode acompanhar toda a programação. Bom, vamos lá. E para tratar desse tema super importante, hoje, liderança emocional, nós convidamos ela, que é uma grande especialista na área de desenvolvimento humano, a Carol Mira. Carol, muito obrigado em nome de toda a Croma TV, do podcast Networker, da produção, por estar aqui conosco, né? Com a sua agenda aí disponível para nós nesse período, fazendo aí essa transmissão do podcast. Eu gostaria aqui de iniciar com você, pedindo que você se apresentasse com um pouco mais de detalhes. Quem é a Carol Mira? Em que a Carol Mira é especializada? Fala um pouquinho de você para o nosso público, por favor. Tá joia. Bom, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, sempre compartilhando conhecimento, compartilhando um tema que eu amo falar, falo disso todo dia, mas nunca é demais falar sobre o que a gente gosta, né? Eu sou Carol Mira, eu digo que eu sou paulista, moro em São Paulo, sou casada, tenho um filho, sou mulher, sou cristã e além disso eu sou mentora de carreira e treinadora e mentora de líderes também. Minha jornada profissional começou, né, Ronaldo, há muitos anos atrás. Trabalhei 10 anos no mercado corporativo, em grandes empresas, e aí em 2014 eu decidi ir para um novo desafio, que foi a jornada do empreendedorismo, né? Então abri um comércio de alimentação aí com mais ou menos 40 pessoas no meu time.
E aí fiquei por lá durante 3 anos, foram momentos de grandes desafios. Você sair do mercado CLT e ir para o mundo do empreendedorismo é realmente um processo que exige muita transformação e exige sim uma ressignificação profissional muito grande. Mas tudo acabou dando certo, né? Eu sempre gosto de citar que em 2018 eu fui convidada pelo Sebrae, pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, para trazer uma matéria sobre um case de sucesso em transição de carreira, né? Eles consideraram a minha história como sendo um case de sucesso, apesar de ter tido muitos altos e baixos, muitos aprendizados. No final as coisas deram certo. E aí então, em 2018, eu decidi começar a trabalhar com o desenvolvimento pessoal, porque quando eu tinha o meu negócio, a área que eu mais dedicava tempo, a área que eu mais colocava ali esforços e energia era a área de gestão de pessoas, né? Eu percebi que eu gostava muito de liderar, eu gostava muito de desenvolver, eu gostava muito de estar ali interagindo com os meus colaboradores. E foi uma das áreas que eu mais tive afinidade quando eu me tornei empreendedora. E aí, decidi, não tem como você liderar pessoas e não estudar sobre pessoas, entender de pessoas, né? E aí, nesse momento, eu fui, então, fazer muitas formações, especializações, todas voltadas para a área do desenvolvimento humano. Então, fiz formações de coaching, de programação neurolinguística, pós-graduação em psicologia organizacional, gestão de negócios voltada para a liderança. Fiz diversas formações, o que me deram o conhecimento e embasamento para começar a atuar nessa área como uma mentora, uma treinadora de carreira, de profissionais e de líderes. E então já tem aí uns 5 anos que eu estou nessa jornada. Hoje eu atuo fazendo mentorias nas empresas, mentorias individuais, em grupos, ajudando líderes a desenvolverem as suas habilidades emocionais para conseguirem cada vez mais terem melhores resultados aí com as suas equipes e dentro dos seus negócios. Legal, olha só. É uma grande estudiosa, inclusive, né, Carol? Estudante tudo. Profissional. Exatamente, parabéns pela trajetória. Fazer aqui também um agradecimento ao nosso apoio oficial, o canal de network colaborativo Connect Business. Um grande abraço a todos os coordenadores lá. Ao nosso patrocinador oficial, a Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. Uma grande plataforma realmente aí de aprendizagem para os seus conteúdos. E mandar aqui também um abraço especial para o nosso convidado que esteve aqui conosco no episódio anterior, o Paulo Júnior, lá da agência Case de Sucesso. Paulo, um grande abraço para você. Bom, aqui no nosso bate-papo de hoje, Carol, nós, né, eu, Ronaldo, a produção, preparamos alguns tópicos dentro da sua especialidade. Sim. Que entendemos que são muito importantes aí trazer para conhecimento do nosso público. Sim. Eu não tenho dúvida de que você vai dar uma aula, que você dará aí uma aula para nós. Sim. Como sempre ocorre, né, nos eventos aí, que eu acompanho você já de algum tempo realmente, a sua competência e sempre aprendendo alguma coisa com a sua explanação, com o seu esclarecimento, tá? Inclusive, sou teu fã. Vamos lá. Ai, obrigada. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar nos tópicos principais, eu acho que seria interessante você esclarecer conceitualmente o que é liderança emocional. Tá. Porque você ouve no mercado, acompanha conteúdos relacionados à liderança e conteúdos acompanhados muitas vezes que envolve a inteligência emocional. O que seria a liderança emocional conceitualmente? Bom, vamos lá. Depois de muitos estudos, né, que o próprio Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional, acabou realizando com profissionais, com pessoas e com líderes, ele chegou à conclusão de que as habilidades de inteligência emocional, ou seja, as competências humanas, né, elas são de fato determinantes para o sucesso desse líder ali no papel em que ele executa, né? Então, a gente conseguiu perceber o que com o estudo que ele traz para a gente? Que quando a gente tem profissionais de todos os níveis, né, analistas, assistentes, esses profissionais no dia a dia, eles vão precisar trazer ali o conhecimento técnico, mas eles também vão precisar trazer essas habilidades de inteligência emocional.
né? Então, a empatia, a adaptabilidade, perspectiva positiva, gestão de relacionamentos, todas essas são habilidades de inteligência emocional e a gente vai falando aqui ao longo do podcast. E ele percebeu que para esses profissionais de qualquer nível, as habilidades de inteligência emocional, elas já eram 2 vezes mais relevantes para o ótimo desempenho desse profissional do que as habilidades técnicas. Então, para um analista, para um assistente, para um estagiário, as habilidades de inteligência emocional, que é aquela questão da atitude, né? Atitude, iniciativa, motivação, automotivação, relacionamento interpessoal, essas habilidades de fato já eram 2 vezes mais importantes. E aí depois ele fez um mapeamento com os líderes. E quando ele foi fazer esse mapeamento com os líderes, ele identificou que para pessoas que estão no cargo de liderança, essas habilidades de inteligência emocional, elas são até 6 vezes mais importantes do que as habilidades técnicas. Ou seja, no dia a dia ali, né, no tete a tete com o funcionário, no dia a dia da rotina, do trabalho, da gestão de conflitos, né, dos problemas que a gente sabe que a gente tem aí na nossa vida profissional, né, dentro das empresas, dentro às vezes dos nossos negócios, os líderes, eles precisam trazer ali, né, à tona todos os dias muito mais habilidades relacionadas à inteligência emocional do que conhecimento técnico. Então, eu sempre falo líder, porque tem muito líder, Ronaldo, que acredita que a habilidade de inteligência emocional não vai virar o jogo dele. Não vai fazer ele ganhar o jogo. Só que aí o que acontece? Eu sempre pergunto assim para ele. Legal, o que é mais difícil para você, né? Concluir um trabalho técnico ou fazer a gestão de um conflito com um colaborador? Ou motivar um colaborador? Ou fazer com que o teu colaborador entregue para você aquele trabalho que você delegou exatamente da forma como você pediu. O que é mais difícil no dia a dia? E com certeza, essas outras opções que eu dei depois da primeira, né, de fazer o trabalho técnico, são as mais difíceis. É no que ele tem mais dificuldade, né? Então, o líder, quando ele ocupa esse cargo, quando ele é promovido a um cargo de liderança, ele foi colocado ali muitas vezes pelo conhecimento técnico, pela experiência, pela formação, né, que ele tem, mas a partir daquele momento, o sucesso dele vai ser determinado pelas habilidades emocionais. Pelo quanto ele está conseguindo ali ser um líder persuasivo, ser influente, pelo quanto ele está conseguindo inspirar a equipe, treinar aquela equipe, pelo quanto que ele está conseguindo delegar, pelo quanto que ele está conseguindo desenvolver pessoas, né? Então, o sucesso dele a partir desse momento, o sucesso da equipe a partir desse momento, vai depender dessas habilidades de inteligência emocional que o líder vai precisar trazer no dia a dia. Então, quando a gente olha para a liderança não é técnica. Claro, ela exige sim uma parte do conhecimento técnico, mas no final do dia, a liderança é muito mais emocional. Perfeito. Né? Posso continuar aqui ou você... Não, eu gostaria de... fica à vontade, você pode falar à vontade, você pode concordar, discordar do apresentador. Não, gente, apertou o play aqui, você tem que dar um stop, viu? Não, aqui a tua opinião, a tua visão é a que vale realmente como aula para todos que nos acompanham, claro. Eu quero te colocar uma pergunta que acredito que tem a ver com esse esclarecimento mais conceitual que você fez, porque realmente, quando lemos, né, tem um evento, liderança emocional, nós consumidores, né, os clientes, nós não estamos tão acostumados. O que seria liderança emocional, que você explicou muito bem esse conceito aí. Eu gostaria que você falasse também, juntando tudo aí, sobre a inteligência emocional da liderança. Como que você vê isso? Qual a sua visão? Como está? Fica à vontade. Vamos esclarecer o que é inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional, muita gente acha que é equilibrar razão e emoção. Só que quando eu falo isso, equilibrar razão e emoção é uma coisa muito abstrata. Né? Não é uma coisa, não é um passo a passo claro do que eu preciso fazer para dizer que eu tenho inteligência emocional. Então, inteligência emocional nada mais é do que você dominar 4 grandes dimensões. A primeira delas é você líder, estou falando aqui para os líderes, para profissionais também, mas basicamente mais direcionado aí para os líderes, é você, líder, conseguir perceber no dia a dia quais são as emoções que estão em você. Então, assim, tá ali no momento de pressão. Que emoção que veio? Veio raiva, veio medo, veio frustração. Então, quando você tem a capacidade de perceber as suas emoções
Isso já é um grande pilar da inteligência emocional. Esse é o primeiro pilar da inteligência emocional. É você ter a capacidade de perceber a emoção que está em você, né? Sabe aquele dia que a gente acorda de manhã e a gente não tá muito animado? Acorda de mau humor, que a gente costuma dizer? Então é a tua capacidade de reconhecer, ó, hoje eu não acordei legal. Legal, eu percebi isso, eu não acordei bem, tô meio irritado, não sei o que aconteceu, mas não tô legal, tô com um sentimento estranho, né? Talvez uma ira, talvez uma raiva, talvez uma insatisfação. Legal, você percebeu. Aí a gente vai para a segunda dimensão. Qual que é a segunda dimensão? O que você faz com isso? O que você faz com essa emoção? Só porque você acordou irritado, você vai sair de casa e vai começar a descontar isso nas pessoas? Você vai deixar aquele sentimento ruim te atrapalhar nas suas reuniões? Né? Você vai ser refém daquela emoção e vai ter um dia péssimo? É essa a sua escolha? Né? Então, a segunda dimensão da inteligência emocional é exatamente isso. Ok, percebi a minha emoção, agora o que eu faço com ela? Ah, tô com medo. Tá, o que você faz com esse medo? Você vai deixar de fazer a sua apresentação? Vai deixar de fazer a sua reunião? Vai deixar de gravar o seu podcast porque você tá com medo? Ou não, você vai dominar essa emoção, trocar essa emoção negativa por uma emoção positiva, porque a gente pode sim fazer isso, tá? A própria inteligência emocional, ela traz muitas técnicas pra gente aprender a dominar melhor as nossas emoções. E então você tem esse poder de gerenciá-las, né? Então falamos dos dois pilares. Aí depois a gente tem a terceira dimensão, o terceiro pilar, que é o quê? É eu perceber, ter a capacidade de perceber a emoção do outro. Sabe quando você chega no trabalho, você olha pro teu colega e você fala, tá tudo bem com você? Tô percebendo que você tá meio cabisbaixo, meio quieto. Isso é a habilidade de eu perceber a tua emoção. E a partir do momento que eu percebo a tua emoção, eu decido qual é a melhor forma de interagir com você. Então, se você não tá legal, poxa, por que talvez eu vou escolher ter um papo difícil com você? Por que talvez eu vou, às vezes, ser um pouco rude grosseiro com você se você não tá num dia bom? Será que é a melhor estratégia? Né? Ou será que nesse dia que você não tá tão legal, eu preciso pegar um pouco mais leve, eu preciso dar um passo para trás para interagir com você de uma maneira que não te agrida, que não te machuca? E essa questão da gestão do relacionamento, ela não é só esse lado do eu, né, tendo atitudes em relação ao outro, mas é também de permitir o quanto que o outro que não está bem emocionalmente pode me afetar. Ontem mesmo, eu tenho um grupo, né, um grupo de mentoria que chama Método Liderança Emocional. Então, a gente tem um grupo de líderes que estão fazendo essa mentoria comigo. E ontem a gente teve um encontro. E nesse encontro de ontem, uma das nossas mentoradas falou assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com chefes que são grosseiros, que às vezes me humilham, que às vezes me fazem me sentir péssima. Isso me machuca e eu fico mal o dia inteiro. E aí foi onde eu disse pra ela, ok, ele te machucar ou não, você não tem controle. Agora, ficar mal o dia inteiro foi uma escolha tua. Então, isso é inteligência emocional. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente entende o que é a emoção do outro e o que é a minha emoção. Eu entendo quando eu tô jogando a minha emoção pro outro e eu entendo quando o outro tá jogando a emoção pra mim. E aí, quando eu tenho a inteligência emocional, eu posso escolher. Eu ganho o poder de escolha, eu posso escolher se eu vou aceitar aquela emoção negativa e trazer para minha vida e deixar aquilo impactar os meus resultados, ou se não, se eu vou realmente devolver a emoção para ele, isso aqui é seu, e vou seguir a minha vida do jeito que eu quero e eu escolho seguir. Certo? Então deu para entender? Perfeito, Carol. Tô aqui. E aí, só para finalizar a resposta que você me trouxe, que você dá a pergunta que você me fez, como que é a inteligência emocional dos líderes, né? Gente, eu vejo assim, a maior parte dos meus clientes são líderes. Eu iria te perguntar mesmo a sua visão hoje, né? Como que tá isso? A maior parte dos meus clientes são líderes, mas a maior parte dos meus clientes não se aprofundaram nesse conhecimento ainda. Eles se aprofundaram demais no conhecimento técnico, então muitos têm a formação, têm a experiência, têm MBA, têm curso fora, mas nunca estudou como lidar com a emoção do outro. Nunca estudou sobre as suas próprias emoções, sobre os seus gatilhos emocionais. Porque às vezes quando um funcionário ou até um próprio chefe te estressa, te descompassa, te tira ali do teu eixo, aquilo tá falando muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa.
Perfeito. Né? Por quê? Porque se te afetou é porque você já teve alguma experiência lá atrás, desde a tua infância, com essa emoção negativa, que na hora que a pessoa veio e disparou o gatilho, essa emoção negativa veio à tona. E aí isso pode te trazer muitos problemas de relacionamento. Você pode até decidir romper com as pessoas, né? E quando a gente tá sendo refém das emoções, Ronaldo, a gente não responde as circunstâncias e as pessoas da maneira correta. O que a gente passa a fazer? A gente passa a reagir. Reação. Né? O que é a reação? A reação é emoção total tomando conta de você, do teu cérebro emocional, porque a gente tem o nosso cérebro emocional e a gente tem o racional, né? Tem até aquela divisão metafórica da mente, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, hemisfério racional, hemisfério direito, hemisfério emocional. Então, quando alguém vem e te fala um desaforo, né? Te fala algo que ficou ali engasgado, que te trouxe já raiva e ira na hora. Quando você sente isso, é o teu cérebro emocional que está tomando conta de você. E aí, o que você tende a fazer? A se defender. Então, você pode dar uma resposta agressiva. Você pode, às vezes, não falar nada, mas olhar para a pessoa como se você já estivesse matando ela. Porque quando a gente fala da resposta, né? É a resposta verbal e a resposta não verbal. Alguém já te olhou de um jeito que você ficou se sentindo péssimo? Não me recordo, mas acredito que sim. Que a pessoa só de olhar pra você, você já falou, ih, Com ela me machucou, ela já me machucou só de me olhar. Por quê? Porque a gente comunica de várias formas, né? Pelos gestos, expressões, postura, olhar e pelas palavras. Então, quando você tá ali dominado por uma emoção, você não consegue responder de uma maneira racional, plena, justa, correta, educada e elegante, né? Que a gente até diz que hoje é elegante ter inteligência emocional, né? Porque você realmente não sai do seu eixo. E aí o que acontece? Quando você é dominado por esse cérebro emocional, você não consegue se manter centrado, você reage. E quantas vezes você já respondeu um e-mail? Pensa no líder que tá ali no trabalho, recebe um e-mail desaforado do líder do outro departamento, e aí já fala, esse cara quer puxar meu tapete, eu vou responder esse e-mail. E aí começa, responde o e-mail de uma maneira muito ignorante, manda, e depois ele fala, putz, eu me arrependi. Eu não devia ter feito isso. Então, quando a gente é dominado pelas nossas emoções, na maior parte das vezes a gente se arrepende depois. Porque a emoção não é a razão. Por isso que a razão também é muito importante. Sim. Então, no momento de raiva, no momento de estresse, no momento de ira, no momento de medo, a melhor coisa que você tem a fazer é um exercício muito simples, que o Daniel Goleman chama de controle cognitivo. Qual que é esse exercício? Respirar. 3 vezes. Inspira e solta. Inspira mais uma vez e solta. 3 vezes. Quando você faz esse processo, o teu cérebro emocional, ele vai acalmando e o teu lobo, o neocórtex frontal, ele vai tomando conta de novo, né, da situação, ele vai vindo à tona, ele vai ativando novamente e te traz o juízo, te traz o racional e você consegue pensar de uma forma mais fria naquela situação e escolher a resposta que você quer dar. Entende? Perfeito. E o líder, durante o dia, gente, quantos problemas o líder tem que gerenciar? Quantas pessoas o líder precisa gestar? Quantas pessoas ele precisa lidar? Muita gente tira ele do sério. Sim, com certeza. Então, se ele não tem inteligência emocional, ele acaba perdendo o foco, né? Deixando aí se dominar pelas emoções e muitas vezes passa a dar muitas respostas erradas. Perfeito. Deixa de ser assertivo, né? Quer dizer, só o tema inteligência emocional, que já é essa aula que você deu aqui nesse primeiro tópico que pedimos sua visão, já é um tema para um podcast só. Se você falar de liderança, já é um conteúdo também super completo. Sim. E aqui o que é interessante nesse tema que vocês desenvolveram, né? Esse grupo de pessoas, como você citou aí, você está participando, né? Com outros palestrantes e tal. Que vocês realmente trouxeram um tema, né, ao meu ver, de leigo, um tema super relevante mesmo, porque vocês tiveram a visão de olhar para a questão da inteligência emocional como para a questão da liderança. Uhum. Então estamos tratando aqui dela, inteligência emocional, que é fundamental, mas dentro do aspecto liderança, o líder. E algumas coisas chamaram a atenção que você falou, claro, que o perfil técnico, ele acaba sendo
não sei se você tem percentual, né? Mas assim, o perfil emocional, ele é muito mais impactante na maior parte dos casos do dia a dia de um líder do que propriamente o perfil técnico. Sim, a gente tem até um gráfico, né, que a gente pode até compartilhar com o pessoal que mostra esse número. Pode falar um pouquinho a respeito, Carol, e a gente pede para a produção colocar esse Perfeito. gráfico. Então, eu até comentei um pouquinho dele no início do podcast, mas agora acho que a gente pode mostrar, né? Porque Legal, tem pessoas que são bem sim. visuais. Então, nesse gráfico, a gente consegue comparar ali, né? Qual as habilidades de inteligência emocional, elas estão em azul, se eu não me engano aqui no gráfico, e elas mostram pra gente que elas são muito mais relevantes do que as habilidades técnicas no dia a dia de qualquer profissional, tá? Para profissionais de cargos de todos os níveis, mas quando a gente vai para a liderança, para cargos de liderança, veja, na maior parte do tempo, para esse líder ter um ótimo desempenho, ele vai precisar, em 85%, trazer habilidades de competência emocional e em 15% ali do tempo, habilidades de conhecimento técnico, né, de competência técnica. Ou seja, um percentual muito maior aí. É muito maior. Isso aqui são dados de pesquisa científicas que foram feitas pela equipe do Daniel Goleman. Então, assim, gente, eu não estou aqui falando o que eu acho, o que eu vejo. Não é a minha opinião, não é a minha visão. Eu até tenho comprovado essa experiência na prática. Sim. Porque eu chego nas empresas e a maior queixa é, o líder não sabe lidar com o funcionário, o líder não dá feedback, o líder não delega, o líder está sobrecarregado, o líder é grosseiro, o líder não tem empatia, o líder não desenvolve talentos, o líder não é resistente à mudança, o líder é muito negativo. Eu ouço muito essas queixas, dos RHs inclusive, né? E aí a gente traz todo ali um modelo, uma mentoria, para quê? Para gerar consciência nesse líder, porque muitas vezes ele não sabe, gente. Não é nem que ele não quer, é o jeito que ele sabe fazer. A gente está falando da liderança emocional, mas tem a liderança intuitiva, né? O cara é ótimo tecnicamente, cai na cadeira de líder e ele começa a liderar de forma intuitiva, do jeito que ele acha que tem que ser. Só que o jeito que ele acha que tem que ser é um jeito muito ligado à experiência de vida dele e ao padrão mental dele. Não é o melhor jeito, né, que hoje está sendo praticado no mercado e que vai influenciar, persuadir, inspirar e engajar pessoas. Então a gente monta um programa onde a gente traz todas essas técnicas e o desenvolvimento das competências da inteligência emocional. Certo. Por exemplo, a forma como você reage a um evento, né? Se você reage a um... Vamos supor que você está lá, você tem um talento no seu time e o cara pediu a conta. E te pegou de surpresa, que já é errado, né? Mas pode acontecer. A geração Z hoje está muito assim, né? Ela não tolera algumas coisas, ela quer um emprego muito focado em propósito, em valores, em qualidade de vida sistêmica, e se ela não encontrar isso, ela vai embora e não dá nem tchau. Geração Z costuma ter esse comportamento. E não estou dizendo que está certo nem errado, mas é o novo comportamento dessa geração que está dominando o mercado de trabalho, né? E aí esse líder pode reagir de duas formas. Ou ele pode ficar estressado, pé da vida, deixar aquilo impactar os resultados da empresa, se lamentar, se frustrar, desanimar, desmotivar, passar a não acreditar mais nas pessoas, atrapalhar o relacionamento dele com os demais liderados, porque ele teve uma frustração ali com uma pessoa que ele confiava. Ele pode ir por esse caminho, ou ele pode entender que aquilo é uma oportunidade. Uma oportunidade dele melhorar, dele controlar melhor a equipe, dele desenvolver um processo de gestão humanizado, dele dar a oportunidade para uma nova pessoa. Então, essa habilidade é o que? A perspectiva positiva. E perspectiva positiva, que é a forma como você olha para o que te aconteceu e o que você decide fazer com aquilo, é uma habilidade de inteligência emocional. Perfeito. Perfeito. Entende? E duas observações que você explicou bem aí. A pessoa, o líder, estamos falando da liderança, essa questão também de conseguir reconhecer, né, que não está bem naquele momento, por X motivo, você deu alguns exemplos, não amanheci bem, de repente estou com uma dor de cabeça, isso gera uma irritação.
como lidar com isso, ou a questão da não reagir e sim agir. Responder. Responder adequadamente. Por exemplo, a pessoa falou algo que de repente não era o que você gostaria de ouvir, né? E tudo bem, ela tem ali um preparo, ela se desenvolveu bem no sentido da inteligência emocional e ela não absorve aquilo. Ou melhor, ela não absorve ao ponto de responder adequadamente. Ela responde adequadamente, só que ela internaliza. Ela sofre com aquilo, né? Ela sofre. E isso acaba prejudicando, inclusive, a saúde dela. Muito. Porque guardar, nós somos seres que a gente somatiza, né? Sim. Então, é isso que eu queria perguntar para você. Esse trabalho de desenvolver a inteligência emocional para esses líderes, ele vai até esse ponto, o fato de Ronaldo, você me questionou algo que eu não gostei, eu fiquei irritado, mas eu vou respirar 3 vezes, como você mesmo orientou, e vou dar uma resposta racional adequada. Esse é o cenário perfeito. Exato. Mas não adianta eu fazer isso e internalizar. Aí quando eu virei as costas, eu ficar martelando aquilo e aquilo prejudica meu estômago, eu deixo de almoçar, por exemplo. Vocês trabalham até o fim. Exatamente. O ter a inteligência emocional, ele vai realmente até o não internalizar. Exatamente. Tá. É você realmente fazer um domínio das suas emoções a ponto de que elas também não te machuquem, né? Ou então, se te machucar, tem que ter hora para começar e hora para acabar. Certo, perfeito. Não pode ficar te machucando a ponto de te gerar uma mágoa. A gente está na era das doenças emocionais, né? Os profissionais de RH nunca foram tão valorizados como eles estão sendo hoje. Por quê? Porque as empresas estão entendendo que os seus grandes talentos são pessoas. Que os seus grandes ativos são pessoas. E elas precisam cuidar melhor das pessoas. São né? gestores de pessoas. Exatamente. Então, a gente está na era do burnout, a gente está na era do estresse, a gente está na era da crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? Pessoas querendo controlar um futuro que nem chegou. É verdade. E olhando para esse futuro com medo, de forma negativa. Então, quando você desenvolve a inteligência emocional, Ronaldo, ela é a base, né? Pensa numa casa, ela é ali todo alicerce a inteligência emocional. Então, quando você desenvolve a inteligência emocional do líder, você começa a impactar em várias outras habilidades, né? Eu vou trazer algumas aqui para você, que ele vai melhorar automaticamente. Então, por exemplo, essa questão da perspectiva positiva, o autocontrole emocional. Nós vamos mostrar esse slide também na tela do nosso programa, tá ok? Legal, tá bom. Pode ir falando. A forma como ele interage com as pessoas, a forma como ele percebe o outro, o respeito pelo outro, tudo isso passa a melhorar. Porque qual que é a base? A inteligência emocional. Então, é o que eu tô falando. Às vezes, tem muitos líderes, às vezes não, eu vejo muitos líderes no mercado que nem sabem o que é isso. Só que estão ali sofrendo, ansiosos, muitas vezes descontando essa ansiedade em cima de bebida, descontando em cigarro, descontando em outras coisas que não fazem bem no final do dia. Drogas, etc. Drogas, né? São poucos os que vão pra academia... né? Eu não curto muito academia, surtar lá, malhando e xingando a empresa inteira. Já é alguma coisa, Sim, né? já é alguma coisa. Tá a bom. gente tem que aprender como a gente funciona e o que é efetivo pra gente liberar essa emoção negativa. Então, às vezes pode ser o fato de você ouvir uma música, de você ligar para um amigo que te acolhe, que te apoia e que te ajuda a enxergar as coisas com uma outra perspectiva. Então, a inteligência emocional, ela traz muito autoconhecimento, né? Você só vai saber lidar com o outro quando você se conhecer. E eu até digo assim, líder, não ouse querer mudar as pessoas sem você mudar antes você mesmo. Perfeito. Você não tem o direito de mudar ninguém sem antes se trabalhar no detalhinho. Emoção por emoção, crença por crença, competência por competência. Porque aí sim você vai saber do que você vai estar falando. E aí você vai poder ajudar, com certeza, a tua equipe a também ter esse conhecimento, né, no dia a dia. Porque como a gente mostrou lá no gráfico, para essas equipes, analistas, assistentes, até coordenadores, as habilidades de inteligência emocional também são relevantes no final do dia para eles terem um bom desempenho. Importantíssimo. Motivação. Todo mundo quer motivação. Quem quer mais motivação aí? Levanta a mão aí, nosso mundo... público. Quem quer mais motivação? Todo mundo quer mais motivação. 2 semanas atrás... Tem gente que eu conheço que não vai querer. Que não quer? Não. Ah, então aí já tem outros fatores. Outras questões. Mas assim, eu sou muito chamada também nas empresas, e a queixa que eu ouço é assim, eles não estão engajados.
Eles não estão engajados. E aí, muitas vezes, eles acham que é ir lá dar uma palestra, né? Vai engajar todo mundo. Mas não é assim, gente. A gente até vai, faz a palestra, gera uma consciência. Uns vão trazer uma melhoria imediata, outros não vai fazer nem diferença. Porque essa decisão da mudança também ela é muito pessoal, né? Eu não entro onde não me permitem. Então, eu posso ir lá dar uma super mentoria para você. Se você se permitir ser mudado e transformado, vai ser excelente o teu resultado. Agora, tem gente que não se permite. Porque quer ficar lá na zona de conforto, preso nas suas verdades. Na caixa, dentro da caixa fechada. Arraigados nas suas verdades, com aquela síndrome de Gabriela, do eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, tá tudo certo assim. E não tá, né? Só que enquanto a pessoa não decidir mudar, ser transformada, o trabalho não dá para ser feito com ela. Não, e essa situação tem um agravante. O pior de tudo é a pessoa sair depois de um trabalho super bem feito e ela não aceitou, como você explicou, e ela ainda reclamar, falar mal da empresa ou do consultor, da construtora, da especialista, no seu caso, como se realmente o conteúdo não fosse bom. Isso é o que pega realmente. Porque sabe o que acontece, Ronaldo? A falta de inteligência emocional, ela traz também a falta de autorresponsabilidade, que é um outro pilar super importante para uma liderança. Depois a gente vai marcar um podcast só de autorresponsabilidade. Olha, tem bastante conteúdo. Então, quando a pessoa não tem autorresponsabilidade, tudo que acontece de ruim com ela é culpa do outro. E aí, o que ela faz? Ela busca culpado, ela acusa, ela justifica os erros dela, né? Ela não foca na solução, ela fica lá sofrendo em cima do problema. A culpa é de todo mundo, só não é dela. Né? E isso é a falta de responsabilidade. Então, quando a gente tem líderes com falta de inteligência emocional e falta de autorresponsabilidade, a gente tem uma equipe destruída. Exatamente. A gente tem uma equipe que não vai engajar, não vai ser produtiva e não vai gerar melhores resultados para a organização. Esse tema é bastante abrangente. Eu já quero perguntar aqui, porque eu já estou imaginando, já tivemos bate-papos aqui referente comercial, marketing, e aponta a história lá no comercial porque não bateu a meta, e muitas vezes o gestor, ele está olhando só para o resultado técnico, mas na verdade tem todo um processo anterior que não aconteceu como tinha que acontecer e afetou, por exemplo. Então, agora com a tua aula aqui sobre liderança emocional, eu fico imaginando, na verdade, isso está, entre aspas, né, falando de uma forma positiva, impregnado em todo o processo, isso tem que estar. Só que eu vou me ater, eu não vou te perguntar isso, que eu quero te perguntar uma outra coisa. E mais no final, tendo tempo, eu quero te fazer uma outra pergunta relacionada a recursos humanos, tá? Show. Que é uma curiosidade que eu tenho. Como entender melhor a si e sua equipe? Fala um pouco mais sobre isso, e quando você tiver algum slide que você queira demonstrar, você pode só sinalizar, que eu peço para a nossa produção colocar para o público também acompanhar, tá bem? Tá, perfeito. Bom, como entender a si, né? Entender a si, você vai precisar viver um processo de autoconhecimento. Você vai precisar se questionar quem você é, quais são as suas melhores características, qual é a tua essência, quais são os seus pontos fracos, né? Aquilo que você precisa desenvolver que você talvez não vai tão bem. Quais são os seus valores pessoais, aquilo que faz você tomar suas decisões, os seus motivadores, a sua história de vida, suas crenças, tanto fortalecedoras como limitantes. Então, conhecer a si é mergulhar no teu universo interior. Né? Tem gente que fala assim, mas terapia, coaching, mentoria e psicologia, psicóloga, psiquiatra, sei lá, tudo perda de tempo. Será? Será que é perda de tempo? E se você pudesse descobrir o que te motiva, se você pudesse descobrir aquilo que você tem de bom e você faz muito melhor do que muita gente, soubesse se vender melhor, soubesse se posicionar melhor, será que conhecimento é ruim? Quando você vai para uma entrevista de emprego e a entrevistadora te pergunta, fala pra mim, o que você tem de bom? E você fala assim, nossa, é tão difícil falar de mim? Você acha que essa é uma resposta justa, uma resposta de pessoas de alta performance? Não. Se você não sabe falar de você, minha amiga, meu amigo, quem vai falar? Exatamente. Né? E tem bastante isso em entrevista? Nossa, acontece? muito. Muito. É muito comum a gente ver pessoas que têm dificuldade de se definirem, que têm dificuldade de olhar, inclusive, para o que elas têm de bom. E aí, na hora de olhar para os defeitos, elas têm uma lista de 10 itens, no mínimo, né? Sabem falar muito bem dos seus defeitos, mas não sabem reconhecer os seus pontos fortes. Isso a gente já tem aí um mapeamento de uma identidade
enfraquecida, de uma identidade que tá abalada e precisa de um trabalho para colocar essa pessoa de novo dentro da identidade real dela, verdadeira dela, né? Porque todo mundo tem algo bom e tem algo ruim. E geralmente, se eu vejo muita coisa ruim em mim, eu vou começar a ver no outro também. Entende? Porque tudo que eu vejo no outro é um reflexo daquilo que eu vejo em mim mesmo. Então, isso é muito profundo, né? Sim. Então, assim, conhecer a si é um processo que exige muito autoconhecimento. E você precisa pagar esse preço em algum momento da vida. Porque tudo vai melhorar na tua vida. Os teus relacionamentos, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento com os seus liderados, o teu relacionamento com os seus chefes, né? Então você vai assumindo uma postura de, não, eu sei que isso aqui é meu, é um problema meu e eu que tenho que resolver. Não, eu sei que isso aqui eu tenho de bom e eu posso falar porque realmente é verdade. E não tem problema falar do que eu tenho de bom. Né? Perfeito. Então, conhecer a si é um trabalho de autoconhecimento que todo profissional precisa fazer, ainda mais se você estiver numa cadeira de liderança. E conhecer ao outro, a gente tem algumas técnicas hoje no mercado de desenvolvimento humano, né? Eu trabalho muito hoje com a questão do mapeamento dos perfis comportamentais. A gente sabe que as pessoas são diferentes, né? E tem aqui até um pressuposto que se você estiver assistindo, ouvindo, pare e anota aí no seu celular, no bloco de notas, anota aí num caderninho. O outro, ele não é a tua extensão. O outro não é a tua extensão. As pessoas são diferentes de você. E isso é explicado pela teoria dos perfis comportamentais, mais conhecida como a teoria DISC. Então, a gente tem pessoas na tua equipe, por exemplo, né, líder, que são mais comunicativas, são mais focadas em resultados. A gente tem pessoas que são mais assertivas, são pessoas mais detalhistas, mais planejadoras, são pessoas mais disciplinadas, mas também mais introspectivas. A gente tem pessoas que são extremamente calmas, lentas, muito planejadas, são pessoas que gostam muito de ouvir, acolher o outro, são mediadoras de conflito. E a gente tem pessoas que são persuasivas, são pessoas que são aceleradas, né, são mais rápidas. Então, dentro do DISC, a gente tem 4 perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme. E dentro da sua equipe, com certeza você vai ter esses 4 perfis. E aí, qual que é o desafio do líder? Entender de pessoas, entender esse conceito, e não é nada difícil você entender esse conceito. Se você sentar 2 horas comigo, você vai entender sobre esse conceito e você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais respeitosa, né? De uma maneira mais empática. E quando você percebe que você tem pessoas diferentes na sua equipe, você percebe que você não pode falar com todos eles da mesma maneira. Você tem que flexibilizar a tua comunicação de uma forma que cada perfil entenda aquilo que você está querendo trazer. Mas quem flexibiliza não é o outro. Quem flexibiliza é o líder. Eu até sempre pergunto, quando você assume para os meus líderes, né? Meus líderes que eu digo, os meus mentorados. Quando você senta numa cadeira de liderança, quem que tem que se adaptar a você? É a equipe que se adapta a você ou é você que tem que se adaptar à equipe? E a resposta sempre vai ser, é você que precisa se adaptar à equipe. É você que tem que conhecer a fundo cada colaborador que você tem, quais são as características de cada um, as competências que cada um ali tem muito bem desenvolvidas e as que precisam desenvolver, os valores, os motivadores de cada um deles, para você ir conseguindo flexibilizar essa tratativa, essa comunicação e ser mais influente com cada um deles. E, claro, conseguir extrair o máximo potencial de cada um. Era esse ponto que eu realmente iria abordar com você. O líder, ele, além de todo esse aspecto que você ensinou aqui, a respeito dele realmente ser empático, né? Reconhecer ali o valor, a forma da pessoa, acredito que isso realmente é fundamental. Eu fiquei aqui imaginando a questão do resultado mesmo. Como extrair o melhor e mais assertivo resultado daquele colaborador, né? Então, assim, não tem como realmente, pensando aqui em toda essa explicação que você vem dando aqui hoje, que eu vou conseguir extrair o mesmo resultado, ou resultado positivo, do João ou da Maria, sendo que o João e a Maria têm perfis diferentes. Eu tenho que primeiro conhecer como você está ensinando e a partir daí realmente extrair, né? Buscar esse resultado. Talvez o resultado virá pela esquerda, o outro pelo caminho da direita. Então é mais ou menos essa linha. E é assim, para um líder conseguir fazer isso, ele precisa ter uma habilidade de inteligência emocional extremamente bem desenvolvida, que é a empatia.
Gente, empatia tá em alta. Vocês não têm noção o quanto que empatia tá em alta, né? Porque eu só consigo perceber o outro na essência dele, da forma como ele é, quando eu tenho empatia. Empatia é uma habilidade daquela consciência social que eu falei, né? Sim. Quanto que eu consigo perceber o meio, as pessoas que estão ali ao meu redor. Então, se você tem, por exemplo, um colaborador que é muito analítico, introspectivo, detalhista, e você coloca ele para trabalhar em vendas, para estar ali comunicando, abordando pessoas, prospectando, oferecendo, apresentando, esse cara não vai performar. Exatamente. Ele até pode fazer, porque todos nós podemos desenvolver algumas habilidades. Sim. Mas por mais que ele desenvolva, ele nunca vai ser excelente naquilo, porque não é o natural dele. E muitas vezes não é nem o que ele quer. Não é nem o que ele quer, só que foi a oportunidade que surgiu. Exatamente. Né? E aí o líder, quando ele não tem essa visão, ele vai dizer, esse cara que eu dei oportunidade, ele não aproveitou, é incompetente. Isso. E mais uma vez eu vou guardar aqui parte do que você está falando, que eu quero realmente fazer uma pergunta final a respeito de recursos humanos e gestores de recursos humanos. Sim. Eu acredito que seja uma pergunta bastante importante também para que você explique para o pessoal, inclusive para os gestores de recursos humanos. Mas eu vou guardar ela aqui, tá bem? Sim. Vamos ver. Se você não responder ela, eu gostaria muito de saber a respeito. Tá. Carol, papéis estratégicos de um líder, com a sua visão, com a sua experiência, existem esses papéis? Quais são esses papéis? Por favor. Sim, eu costumo dizer que hoje o líder, ele tem 4 grandes papéis, que ele precisa viver na essência dele ali no dia a dia. Esses papéis precisam estar na mente e no coração dele para que ele faça uma boa gestão de pessoas. Porque ao contrário do que muitos pensam, o líder tem que estar no resultado? Tem que estar na estratégia do negócio? Tem. Mas o líder, essencialmente, ele precisa estar nas pessoas. O líder precisa estar nas pessoas. O líder foi feito para estar nas pessoas. Engajando, motivando, treinando, dando feedback, delegando, acompanhando, entendendo, ouvindo. Executando a escuta ativa, que hoje é muito importante para que uma liderança tenha sucesso, né? Então, o líder tem que estar nas pessoas. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em um líder estar nas pessoas, ele tem que estar nas pessoas executando 4 grandes papéis. Quais são esses 4 grandes papéis? Primeiro papel, comunicar. Segundo papel, treinar. Terceiro papel, delegar. E o quarto papel, engajar. E rapidamente eu vou explicar cada um deles, tá? Para ficar claro aqui para todo mundo que tá com a gente. Quando a gente fala de comunicar, não é só ficar falando, não. O líder, ele não precisa ficar falando o tempo inteiro. Pelo contrário, ele precisa se colocar num papel de escuta ativa também, né? Então, ele precisa ouvir muito a sua equipe. Hoje em dia, isso está super em alta, né? Porque as pessoas querem ser ouvidas. Um líder que não deixa o colaborador falar, ele vai perder esse colaborador. Por quê? Porque um dos principais motivadores hoje para os profissionais, principalmente da geração Z, é autonomia. É autonomia. E para você dar autonomia, você precisa ouvir. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, nesse papel do comunicar, o que a gente quer trazer? O líder, ele precisa estar ali comunicando o que todos os dias? Missão, visão, valores da organização. Esses liderados, eles precisam saber por que eles estão trabalhando naquilo. Sabe aquele livro do Cortella? Por que fazemos o que fazemos? É exatamente essa resposta. O líder comunicando, ele está exatamente mostrando ali para a equipe por que todo mundo está fazendo o que está fazendo na sua função. Né? Qual que é a importância de cada papel, de cada colaborador dentro daquele grande projeto e como que cada trabalho ali de cada colaborador ajuda a empresa a alcançar essa visão estratégica de longo prazo e muitas vezes objetivos e metas de curto prazo. Então o líder precisa comunicar visão, precisa comunicar valores, que é a forma como a gente se comporta dentro das nossas organizações, o que motiva as nossas tomadas de decisão. Precisa estar comunicando meta, objetivo. Né? Porque líder que é líder, gente, ele apoia a equipe? Apoia. Só que ele exige muito também dessa equipe. Sabe aquela máxima, que é uma passagem bíblica, né? Que diz, a quem mais será dado, mais será cobrado? É exatamente isso. O líder que muito apoia, ele também tem que cobrar muito. Mas ele cobra porque ele é fanático por resultados, e o líder tem que ser, porque ele é o responsável por trazer o resultado para a equipe. Mas porque ele acredita nas pessoas. Ele sabe que as pessoas são capazes de alcançar o seu máximo potencial. Então, o comunicar é isso.
Perfeito. Faz sentido? E claro que no comunicar a gente também traz algumas técnicas de comunicação assertiva, né? Então o líder ele precisa ter uma comunicação muito clara, muito direta, muito transparente. Quanto mais ele trabalhar essa comunicação dele, usando técnicas inclusive de oratória, da própria comunicação não violenta, mais assertivo e poderoso vai ser esse relacionamento com a sua equipe. E a gente sempre fala, né? Quando a gente olha para as empresas, a gente tem dois grandes problemas. Primeiro é liderança. Uma liderança que não está emocionalmente preparada. E o segundo é a comunicação. Porque a comunicação, segundo uma pesquisa de Harvard, ela é um dos maiores problemas, ela é uma das questões, dos pontos que mais causam problemas de relacionamento dentro das empresas. Nossa. Por conta de falhas de comunicação. Então, o líder precisa ser perito em comunicação. Inclusive, em cima disso, eu gostaria que você falasse, então, da comunicação assertiva, que você já está trazendo a abordagem, e já incluísse essa questão da delegação e o feedback na prática. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho uma sugestão. Posso te dar? Pode, claro, que você pode tudo. Eu tô Pode, produção? Pode. Pode, produção. Gratidão, produção. Então, a gente falou do primeiro papel. Quando eu falar do segundo, terceiro e quarto, a gente já consegue responder essas questões, tá? Tá ok, fica à vontade. Então, o segundo papel é o treinar, né? E, gente, líder, a tua equipe é um grande time de futebol. Os jogadores de futebol não vão lá pro CT, Centro Técnico, todos os dias? A nossa equipe também precisa ser treinada todo dia. Eu preciso treinar a minha equipe em relação ao quê? Em relação a manual de boas práticas, normas, procedimentos, alinhamento de expectativas. Liderado, Ronaldo, o que eu espero de você e o que você espera de mim enquanto líder? A gente tem que trazer esse alinhamento de expectativas. A gente precisa buscar treinar, desenvolver os nossos colaboradores. Então eu percebi que o meu colaborador, ele não consegue se regular muito as emoções negativas, eu vou ajudar ele a desenvolver isso. Porque todas as habilidades de inteligência emocional, elas são treináveis. A pessoa não é dizer, eu nasci assim, eu sou estourado mesmo e acabou. Não! Você pode desenvolver isso, porque hoje a gente tem muita técnica. A gente tem técnica de programação neurolinguística, a gente tem técnica de inteligência emocional, de psicologia positiva, que a gente consegue aprender e a melhorar esses impulsos, né, que a gente tem em relação ao nosso comportamento. Então, o treinamento ele é muito importante, né? A gente precisa... outro ponto que faz esse profissional da geração Z também se sentir muito engajado e motivado no trabalho é o senso de evolução. Ele saber que ele está ali evoluindo, sendo treinado, aprendendo. Eu tenho a minha estagiária que está trabalhando comigo já há alguns dias e às vezes eu falo coisas para ela fala, nossa, isso aqui foi um super aprendizado. Isso aqui valeu a leitura de um livro. Por quê? Porque eles valorizam o conhecimento, eles valorizam a maestria, eles valorizam o domínio. Então a gente precisa treinar as nossas equipes. A gente precisa desenvolver esse colaborador, a gente precisa olhar para essa jornada dele, entender que hoje ele está ocupando essa posição, mas qual é o sonho dele? Amanhã é ocupar essa. Então, como eu, enquanto líder, posso ajudar ele a fazer esse trajeto, né? Ele traçar esse plano de ação. Porque o líder, gente, ele não é só líder, ele é um mentor, ele é um treinador. Faz sentido? Muito sentido. Então, treinar tem que estar presente na liderança. O terceiro papel que que eu trouxe aqui como essencial para essa caminhada de liderança é a questão da delegação, né? Ok. Conhece algum líder sobrecarregado? Conheço. Que não gosta de delegar? Conheço vários. Juro, eu tenho líderes, Ronaldo, assim, nos meus programas de mentoria. Eu já fui um líder assim. Tá vendo? Já fui, no passado. Sim. Já me desenvolvi nesse sentido. Inclusive com conteúdos seus. Legal. Olha que bom, gente. Funciona na prática. Testemunha aqui ao vivo. Muito bom. O delegar, ele é muito importante para o líder. Por quê? Porque se você está comunicando e treinando a sua equipe, essa equipe quer mais. E você vai precisar delegar. O que é delegar para a equipe? É você dar a oportunidade dele fazer algo que você faria e dar a oportunidade dele aprender e se desenvolver naquela atividade. E o delegar ajuda o líder também a focar mais nas tarefas estratégicas, nas tarefas táticas. Dentro da empresa a gente tem 3 níveis, né? Você sabe muito bem disso. Operacional, tático e estratégico. E a gente tem muito líder atuando no operacional.
Eu já resolvi problemas de líderes que chegaram na minha mentoria e falaram, ai, Carol, eu sou líder, mas eu tô muito sobrecarregada. Eu não tenho tempo de fazer gestão de pessoas. Você não tem tempo de fazer gestão de pessoas porque você tá fazendo gestão de coisa que não é pra você fazer. Você tá fazendo gestão operacional. E o teu salário é muito caro pra você ficar lá nas tarefas operacionais. Isso não é fair nem com a empresa, né? Não é justo nem com a empresa. Exatamente. Então, líder, você tem que se colocar no seu lugar. Você é estratégia, você é planejamento, você é acompanhamento de métricas, você é foco em pessoas, é treinando, desenvolvendo, comunicando, delegando, dando feedback. Então, o processo de delegação, ele tem um passo a passo para ser feito com assertividade, né? Tem muito líder que fala assim, eu não delego porque eu não tenho paciência de ensinar. Você acredita? Não tenho paciência de delegar, eu prefiro eu fazer, porque eu vou fazer certo. Perfeito. Isso é um egoísmo, é um pensamento muito egoísta, né? Sim. Então a gente não pode, a gente tem que treinar a equipe para que eles estejam aptos a fazer aquilo que eles estão sendo pagos para fazer. Perfeito. Né? Exato. E para delegar você tem estratégia. Então na mentoria, por exemplo, eu ensino ferramentas, eu aplico teste de delegação para a pessoa saber como que ela é diante de um processo de delegação, né? Se ela é uma líder mais centralizadora ou não, entende? E aí depois a gente tem o último pilar, que é o engajamento, né? Esse é um dos pilares mais importantes, que é você trazer, o que é engajar? É você trazer a pessoa para dentro do time e fazer ela se comprometer, ela dar o máximo dela, ela tá comprometida com o resultado e com o propósito, assim como você tá. Isso é o engajamento, né? Então o engajamento, ele é essa inspiração também, né? A inspiração é um dos componentes do engajamento. E o líder precisa estar ali engajando. E como que ele engaja? Acompanhando, criando conexão com o colaborador. Porque o seu colaborador, ele não é só um profissional, ele é uma pessoa. E você precisa entender, conhecer sobre ele, né? Você precisa saber quais são os sonhos dele, quais são as coisas que ele mais gosta, quais são as coisas que mais motiva ele. A gente precisa conhecer o nosso colaborador, ele é um ser humano. Hoje a gente fala muito da liderança humanizada, né? E liderança humanizada é isso, você olhar para o seu colaborador não só como uma máquina, né? Uma pessoa que faz ali o 1 mais 1 igual a 2, não. Ele é um ser humano com emoções. E essas emoções vão influenciar demais o clima e a cultura da sua organização. Vão influenciar demais o time no dia a dia. Então você precisa se conectar, né? Então a conexão traz engajamento. E além disso, a questão do feedback, né, Ronaldo? Sim. Porque tem muito líder também que ignora e pula essa etapa. Eu tenho clientes que falam assim, Carol, mas o meu líder não me dá feedback. Porque ele fala assim que quando tiver alguma coisa errada, ele vai me falar. Mas e o feedback de reforço positivo? As pessoas, Ronaldo, essencialmente nós humanos, a gente busca o tempo inteiro por 3 coisas. Não sei se eu já te falei isso, mas vou falar agora. Primeira delas, reconhecimento. Segunda delas, aceitação. E a terceira delas, se sentir amado. Então, o seu colaborador ali, é claro que você não vai virar pai de ninguém. Mas o ser humano, na sua essência, você busca por isso o tempo inteiro. Você quer ser reconhecido. Você quer ser amado. Você quer se sentir aceito. Então, se a gente não traz essas sensações, essa experiência para o nosso colaborador e só fala alguma coisa para ele quando ele faz algo de errado, aquilo perde o sentido. Perfeito. Aquilo perde a ligação com o propósito, com o valor da empresa. Né? Sim. Carol, que tema maravilhoso, excelente, acho que é uma aula. A estagiária que ela falou tá aqui acompanhando toda a gravação, tá, gente? Beijos. Né? Tá fazendo aqui os spoilers dela aqui, né? Fazendo pequenas gravações. Estamos já na retinha final e eu ainda preciso da sua dica. Tá. Você realmente trouxe aí um conteúdo super rico, muito valioso e deu realmente uma aula. Mas eu quero já deixar aqui um convite para você avaliar, né? Tá. Questão de agenda. Eu gostaria muito de continuar esse assunto. Eu mesmo teria aí mais 2, 3 perguntas de leigo para fazer para você. E gostaria também de falar, né? Como já tratamos disso, de outros temas relacionados à alta performance, entre outros tantos. E de repente combinar uma nova agenda para trazer aqui para o nosso público para dar sequência, tá bem? Tá. Então eu gostaria sim, para não deixarmos de fazer o nosso painel tão importante com a sua dica, eu gostaria de pedir a sua dica do especialista em cima desse tema que você trouxe hoje, liderança emocional. Qual é
a chavinha aí, né? O que você deixou pro final para nós, por gentileza. Ter autoconfiança para as tomadas de decisões, para direcionar a equipe, para direcionar o time. E às vezes ele não sente isso. E quando a gente fala de falta de autoconfiança, a gente está falando da tua autoestima. A tua autoestima precisa ser fortalecida, né? Então, uma dica que eu te dou hoje, quando você terminar de ouvir esse podcast, eu quero que você faça 2 exercícios. O primeiro pega um papel e uma caneta e escreve 10 características positivas que você tem, que você enxerga em você. Se tiver muito difícil, tá? Primeiro faz esse exercício de introspecção e pense em 10 características positivas que você tem. Vou dar algumas dicas. O que você faz muito bem? O que você faz com facilidade? O que você faz que as pessoas olham e falam, nossa, como você faz bem isso? Então começa a trazer isso em termos de características. Por exemplo, eu sou inspirador, eu sou dedicado, eu sou comprometido, eu sou comunicativo. Traga 10 características positivas a teu respeito, tá? O segundo exercício vai ser você, sempre que você se sentir inseguro ou com baixa autoconfiança, fecha os seus olhos e lembra de uma experiência onde você viu que você estava muito autoconfiante. Todos nós temos alguma experiência com alguma emoção, com algum sentimento. Então fecha os seus olhos, lembra de algum momento da tua vida. Às vezes foi aquele trabalho de escola que você apresentou, às vezes foi aquele jogo de futebol que você fez o gol e ganhou, às vezes foi o pedido de namoro que foi aceito. Então, qual foi a experiência que você viveu e você sentiu essa confiança, essa autoconfiança em você? Traz essa experiência, revive, ativa essa emoção e aí depois você vai para o compromisso, para a apresentação que você precisa trazer essa autoconfiança ou a tomada de decisão. Tá bom? E essa lista que você fez das suas 10 características, eu vou pedir para você ler ela em voz alta todos os dias de manhã. Porque a gente é aquilo que a gente mais ouve. Então, se você falar muito mal de você, né? Eu sou difícil, eu não consigo, eu não tô preparado, eu não sou competente, eu não sou autoconfiante, é isso que a tua mente vai gravar. E aquilo que tá gravado aqui na minha mente é o que eu vou mostrar nos meus comportamentos. Então, aquilo que você mais ouvir é o que você, de fato, vai trazer. Então, todos os dias repita, traga essas características positivas para que você consiga se lembrar de quem você é todas as manhãs. Legal, ótima Okay? dica, ótima dica. Teremos aqui, para você que nos acompanha então, a parte 2 desse podcast. Tá Já bom. estamos combinados. Tem muita coisa para falar. Legal. Ok, então, Carol, muito obrigado por sua participação nesse podcast de número 8 aqui na Croma TV. Agradecemos a sua presença, viu? Eu que agradeço. E também deixo aí os meus contatos para quem depois Sim. precisar de ajuda, quiser tirar dúvidas, quiser conversar, eu estou à disposição. Perfeito, vai estar tudo apresentando aí no GC. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima semana, né? Teremos aí mais um conteúdo. Sintam-se abraçados. Tchau, tchau.